Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, 15 de junho de 2020. Está no ar, não ainda ao vivo, né, mas direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, através do nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook e Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 99750 1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Os comentários não estarão sendo lidos ao longo do programa, né? Porque, como a gente falou, nós estamos gravando no começo da tarde desta segunda-feira. Mas, à medida do possível, a gente vai interagindo com você ali através do Facebook e do YouTube e do WhatsApp, e também encaminhando seus questionamentos aos membros dessa bancada desta segunda-feira. Dudu News, muito boa noite, Dudu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço ao vereador que está lá do lado da minha ponta aqui, né? O vereador Inspetor Luz. Um abraço ao Dr. David e a tio Rodrigão. Uma boa noite a todos que nos acompanham nesta noite aqui na Vale TV. Muito importante esse programa, justamente há uma resposta do programa. Que dia foi? Quarta-feira, né, Rodrigão? Quarta-feira passada. Quarta-feira passada. Muito importante. Obrigado pela presença de todos e uma boa noite. Inspetor Luz, vereador da nossa cidade, Jorge Luz Santos, muito boa noite, seja muito bem-vindo, Inspetor Luz. Boa noite, Rodrigão. Muito obrigado pela oportunidade do pronunciamento na TV. Ao Dr. David, da Luz, e ao Dudu News, grande repórter da nossa comunidade. Esse da Luz não tem nada a ver com o seu Luz. Não. Sem nepotismo aí, da Luz não é parente do Luz. David Amaral da Luz, Procurador-Geral da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, muito bem-vindos. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, à nossa Estação Hamburgo. Obrigado, Rodrigão. Uma boa noite a ti, ao vereador Luz, ao Dudu News, aos nossos telespectadores e da Vale TV, da comunidade. É uma satisfação poder estar aqui, agradeço o convite, muito bem-vindo, obrigado. E estamos aqui, eu na condição de Procurador-Geral, para esclarecer as dúvidas jurídicas do embate que tivemos aí no caso envolvendo a perda do mandato do vereador enfermeiro Vilmar. Então, a última segunda-feira foi um dia histórico na nossa Câmara, né, vereador? Um dia histórico com a cassação de um vereador, de um colega do senhor. E na última quarta-feira nós tivemos a participação do enfermeiro Vilmar, junto com seus advogados aqui na bancada. E na última sexta-feira nós conversamos e marcamos esse momento para o senhor estar conosco aqui, conversando um pouco sobre esse processo todo que acabou com seu mandato cassado. E o senhor, parte importante nesse processo todo, né, enquanto presidente do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores, né. A defesa fez uma série de alegações aqui, em torno desde o processo até a questão da qualificação de provas, o uso do devido processo legal, né? E a gente gostaria de ouvir um pouco do senhor, o que o senhor tem para nos dizer a respeito disso, para que a gente possa... Nós colocamos isso a todo momento, né? O importante é que a justiça seja feita nessa questão. Depois o enfermeiro Vilmar vai lá responder criminalmente, né? Está respondendo já num outro processo, mas sob o ponto de vista da política também é importante que a gente possa ter os fatos preservados, né? O que o senhor pode nos dizer, assim, de início, a respeito desse processo que foi instaurado na Câmara Municipal, vereador Luz? Bem, eu acompanhei e assisti todo o pronunciamento que houve daquela entrevista aqui na quarta-feira, e eu tenho que fazer um cronograma dos fatos para poder esclarecer aos senhores e o telespectador da Vale TV. Iniciaram seus fatos em janeiro de 2019, onde uma pessoa, se dizendo vítima, registrou um boletim de ocorrência e tramitou
na Polícia Civil até setembro de 2019, quando foi encaminhado um ofício para a Câmara de Vereadores informando do inquérito instaurado na DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Certo? Então, de janeiro a setembro. Nesse interregno, no meio desse tempo aí, houve uma alteração, uma discussão com o então vereador Vilmar, com o vereador Sérgio Rantes, onde Vilmar, alegou que teria sido ameaçado de morte. Bem, o que eu ouvi naquela sessão foi dito que vou te quebrar a pau. Em nenhum momento eu ouvi ameaça de morte dizendo assim, tu vai morrer, ou se continuar eu vou te matar, ou o inverso, não interessa. Então, para ser ameaça de morte, tem que existir a palavra morte, ou matar ou vai morrer. Isso eu, ao menos, não ouvi. Mediante esse fato, o ex-vereador, teria ido na delegacia, na central de polícia, e registrado um boletim de ocorrência por ameaça, artigo 147 do Código Penal. Tá? E registrando a ameaça, ele, no BO, porque depois disso ainda, só para complementar o raciocínio, ele teria dito em redes sociais que o delegado da primeira delegacia, o titular da primeira delegacia, teria sentado em cima do processo, que não teria dado andamento. E agora eu quero esclarecer essa infeliz colocação dele, do enfermeiro Vilmar. Ele registrou o BO e disse no BO que não queria representar contra a vítima. E ainda teve a oportunidade que voltou na delegacia para corrigir o nome, ou indicar o nome correto da vítima. Então, a partir do momento, numa ameaça, que é um crime de ação penal, que tem que ter representação, ela é condicionada à representação, a vítima, a suposta vítima, tem o prazo de 6 meses para dar seguimento ou não. E a partir do momento que não dá seguimento e nem busca um andamento, não tem perseguição e nem a autoridade policial sentou em cima. Se a vítima não buscou seus direitos, que ele deve saber, porque para fazer lambança, o enfermeiro Vilmar sabe, né? Ele deveria ter buscado seus direitos no tempo hábil. Ora, se foi em julho de 2019, não vamos nem contar o mês de julho, quando eu não lembro a data, então nós teremos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro expirou o prazo. Não tem, quem perdeu o prazo perde a causa, perde a ação, não tem como. Então, quando ele se faz de vítima e se diz perseguido, até agora eu estou narrando e dizendo como os fatos aconteceram, e essa pessoa que teria registrado a ocorrência contra ele, ele frequentava a casa dessas pessoas há mais de 15 anos. Então, onde é que está a perseguição política aí? E o que corrobora que ele não estava muito afim de andamento da ação é essa matéria do jornal NH de 18 de outubro de 2019, ao menos está aqui. Se estiver errado, está aí o Dudu para nos Não, acompanhei também aquela situação. Vereadores hamburguenses, Serjão e Vilmar, fazem as pazes durante o programa da Rádio ABC. Verdade. Isso eu lembro muito bem. Vamos mostrar aqui? Pode mostrar. Simone, aproxima aqui, por favor. Ora, como é que uma pessoa que se diz ameaçada de morte faz essa interferência? E, aliás, ele não estava no programa, Dudu, certo? Isso eu lembro. Ele ligou de fora para interceder. Telefonou. Então, já começa... Aí eu digo que ele é mentiroso. Começa as mentiras por aí. Quando ele acusa o delegado da primeira delegacia, o titular da primeira delegacia, de ter sentado em cima da queixa dele, ele está mentindo, porque ele não buscou o seu direito
de representação no tempo hábil. E ainda disse no BO que não queria representar. BO assinadinho por ele, inspetor. Hã? O BO assinado por ele. Por ele. E voltou depois para corrigir o nome, dizer que o nome correto era Sérgio de tal. Então, se tu não usa o teu direito adequadamente, é problema teu daí. Mas não põe a culpa nos outros, não faz lambança, não diz que é perseguição. Porque não é. Até que eu quero deixar claro aqui, Dudu é muito novinho, me conhece pouco, mas tu, Rodrigão, me conhece há muitos anos. Não é o meu estilo. Perseguir quem quer que seja em qualquer situação. Sou pelo caminho reto, pelo caminho certo. Se houve, o que não se pode é os agentes da lei, as autoridades policiais, prevaricar quando tem a denúncia, tem que apurar os fatos. Então, essa é a verdade. E o processo no Conselho de Ética transcorreu normal. E aí, ele fala, o vereador acusado fala, que a Tita deveria ter vários cargos, acho que ele fala 30 ou coisa parecida, e que o inspetor Luz é um perseguidor. Mas engraçado, esse mesmo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Novo Hamburgo é composto pelo inspetor Luz, a vereadora Tita e o vereador Enio Brizola. Então só os dois que perseguem, e inclusive o vereador Enio Brizola votou pelo prosseguimento para levar a plenário. Por que só os dois ele cita? Isso sim me parece um viés político. Quando ele fala em cargos, eu vou ler aqui, que eu busquei de uma matéria do jornal Toda Hora, temos que dizer o nome de um colunista lá, o nome do colunista é José B. Pinheiro, não conheço, nunca falei com o cidadão, mas ele tem um acervo lá bem interessante, né? Diz o seguinte: ele, enfermeiro Vilmar, era o mais fiel dos vereadores da base do PT. Agora ele é o mais fiel dos tucanos. Alguém pode explicar? E escreve: enfermeiro Vilmar, na época do PDT, cada vez mais governista. Membro fiel do governo petista Luiz Laumer, PT, o vereador Vilmar Emílio Remy, PDT, vem utilizando as redes sociais para defender e agradecer a prefeita Fátima Adalt, do PSDB, por melhorias que vem fazendo na cidade. Como, por exemplo, a limpeza da praça na rua Tenente Portela, que, segundo ele, estava há mais de um ano sem receber limpeza. O que ele não se dá conta, aí o colunista diz, né? O que ele não se dá conta, ao fazer a postagem, é que a Fátima é prefeita há quase um ano. Ou seja, a praça não era limpa desde que ela assumiu como prefeita, segundo o vereador. Outro agradecimento ao vereador foi em relação ao SF do bairro Lomba Grande, que teria recebido reforço de equipes multidisciplinares agora em todos os turnos de funcionamento do posto. Quer dizer, então quando esse parlamentar apoiava o governo, aí era bom e valia. Aí, por circunstância que não veio ao caso aqui, rompeu, aí todo mundo é perseguidor. Isso não existe, isso me parece uma paranoia. É aquela que a pessoa entende que está sendo perseguido, mesmo que não esteja. Então não funciona assim. E assim foi seguindo o processo. Aí a defesa também falou aqui que não tiveram direito, não, tiveram todos os direitos, todas as testemunhas foram ouvidas, inclusive houve um liminar concedido pelo juiz de primeiro grau. Nós atendemos a liminar, não quisemos nem contestar, e foi atendida, e todas as testemunhas foram ouvidas. Onde uma delas, de Santa Catarina, disse que não sabia de nada e que, falando com ele, com o vereador enfermeiro, ele pergunta, a testemunha pergunta se precisava vir. Ele disse que não, que era só para ajudar ele. Isso tem no WhatsApp, que era só para ajudar ele e dar uma risadinha, kkkk. Está entendendo? Zombando, inclusive, do Conselho de Ética. Essa é a grande realidade. Nesse contexto, onde ele se faz de vítima... Isso foi apresentado pela testemunha de defesa dele. Tá. Por uma testemunha de defesa. Todas as testemunhas ouvidas foram arroladas por ele e pela defesa. Nenhuma foi pela relatora. Todas. Aí, nesse contexto de testemunha, ele esqueceu de falar, quando se faz de vítima, que é um coitado, que é um perseguido, e chorou uma postagem dele. Ele esqueceu de dizer, por exemplo, que uma das testemunhas que foram ouvidas
foi induzida a não comparecer numa oitiva, porque a mesma seria substituída por outra. E essa testemunha, ele não considerou em nenhum momento para fazer colocá-la nessa situação, ela faz tratamento oncológico. Aí deixa a pessoa na dificuldade. Se ele não tem pena, não se preocupa com quem faz tratamento oncológico, vai ter preocupação com quem? Só com ele mesmo. Essa é a grande realidade. Esses são os fatos. Das provas indeferidas. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que num processo do Conselho de Ética Parlamentar, a prerrogativa de ouvir ou não a testemunha indicada é da relatora, é da relatoria. Se ela entender que é uma testemunha protelatória do processo, ela justifica, com detalhe, todas as negativas ou todos os indeferimentos de oitiva de testemunhas foram devidamente justificados, porque não pode simplesmente indeferir, tu tem que dizer o porquê que está indeferindo, todos. E isso foi ao conhecimento do juiz quando eles recorreram. Se o juiz entendeu que deveria dar seguimento, aí eles têm que contestar a lei penal brasileira, a lei brasileira, que não é nem penal, no caso. E aí, na sequência, houve, o juiz entendeu que deveria se dar seguimento, né? E foi dado seguimento. Aí falam assim, não, mas as provas que foram indeferidas. Tem duas. Uma que foi falada também no programa, que é a questão do ato falsificado, e eu quero deixar bem claro aqui, que o ato falsificado não é prova. O ato falsificado é uma situação, uma ação passível de uma ação penal com quem divulga. Essa é a grande verdade. Você quer dizer que ele poderia responder por isso, por ter feito por uma isso, prova? Claro, com certeza. E aí, não tem como tu apresentar num conselho de ética uma prova falsificada, admitida pelo acusado, pela sua defesa, que ela foi falsificada de propósito, né? Não cabe nos autos. E ainda, se fosse analisar, pergunto, esta prova falsificada, dita por ele, ex-enfermeiro, ex-vereador enfermeiro Vilmar, e pela própria defesa, que corroborou isso aí, prova que os atos apresentados pela suposta vítima não são verdadeiros? Não prova. Não prova nada. Mais ainda, quando falam numa questão de imagens que precisariam num referido motel da cidade. Ora, vários meses depois foi solicitado esse tipo de prova pela defesa e também foi indeferido. Por que foi indeferido? Porque qualquer iniciante de monitoramento, qualquer pessoa que trabalha pouco tempo com imagens, sabe. Eu, ao menos, não conheço, em Novo Hamburgo, em lugar nenhum, algum DVR, que é o capta e mantém e conserva as imagens, que imagens durem por mais de 30 dias. Inclusive, na central de polícia tem monitoramento e a gente sabe. Lá nem 30 é 15 dias. Então, mais do que 30, tu não consegue. Como é que tu vai proceder, pedir as imagens, ou mandar analisar aquelas câmeras com imagem mais de 30 dias? Porque era 3 ou 4 meses depois dos fatos. Então, não, é inviável. E aí se queixa. Não, mas tinha lá no inquérito. Bom, o que tem no inquérito não vem ao caso. A defesa é outro processo ético e disciplinar. Ele tem que receber os pedidos adequados, com data, horário, e-mail. Não ter... der a entender que os conselheiros do Conselho de Ética teriam que procurar no inquérito alguma data, alguns dados. Isso não existe. A defesa tem que apresentar na sua petição o que ela quer, por escrito. Agora, o conselheiro vai deduzir que ele tem que acrescentar. Não está no pedido, não está nos autos. Uma coisa é o processo.
o inquérito e o processo penal. Outra coisa é o Conselho de Ética, que é um processo político administrativo. Tá certo? Entende? Então, e aí vem dizer que é perseguição. Não, não é perseguição. Estou justificando ponto por ponto, né? E as coisas não funcionam dessa forma. Não é acusando as outras pessoas que tu vai provar a tua inocência. Quero dizer mais ainda. Eu conheço em Novo Hamburgo, sei de vários casos, mas conheço um especificamente, que o acusado foi condenado a 8 anos por ato libidinoso. E nesse processo não tinha mensagem de WhatsApp, não tinha testemunha, não tinha filmagem. Isso foi em Novo Hamburgo. A justiça é muito dura com esse tipo de bandido. Nenhum bandido diz que fez. É raro alguém que assume. Então, também quero deixar claro que só pela palavra da vítima, nessa linha de tentativa de estupro e outras coisas mais, e assédio sexual, tem várias condenações. Só com o depoimento da vítima. É claro que o judiciário, a promotoria, analisa. Quando é menor, os menores depõem mediante psicólogo. É feito um trabalho em cima disso aí. Não é sem uma conduta adequada. Mas eu quero dizer com isso que, independente de mensagem de WhatsApp falsa ou verdadeira, independente de testemunhas, e outra coisa, não fica marca nenhuma. Quando só passou a mão na vítima, por exemplo, não estou falando deste caso aqui, estou falando do caso que houve a condenação. O suposto autor teria dito que só passou a mão. Não, foi condenado a 8 anos de cadeia. E está cumprindo, tem um detalhe, está cumprindo. Então, essas alegações que se faz aí, e se coloca muito a questão da perseguição política, é inimaginável, num tempo que eu descrevi aqui, narrei, ser perseguição política. Porque começou em janeiro, aí depois houve o desentendimento em julho, né? E mais, quando fala em 5 dias, também é mentira. Que 5 dias depois da denúncia dele na delegacia, teria havido a abertura do processo contra ele. É mentira. Essa discussão e o BO registrado na delegacia foi no mês de julho de 2019. A abertura do procedimento investigativo no Conselho de Ética foi no início de setembro. A Câmara recebeu o ofício da delegacia e algum tempo depois que foi mandado para o Conselho de Ética. Então não tem 5 dias depois do desentendimento na sessão. Isso é mentira. E tanto é verdade que não usou o seu direito. Essa é a grande verdade. Esses são os fatos. Isso tudo que eu falei aqui está documentado nos autos do processo. Tudo que eu disse aqui, os tempos da cedência. Quando eu disse que uma das testemunhas faz tratamento oncológico, foi ela que disse, na oitiva, né? E querer jogar contra o Conselho de Ética. Aliás, a relatora foi ofendida numa sessão com virulência, né? E ela foi educada. Eu também fui atacado. Dei uma resposta mais contundente, né? O senhor foi atrás dele depois daquele momento? Como é que é? O senhor foi atrás dele depois do momento daquele momento? Não, eu fui atrás. O que aconteceu ali? Houve a saída dele do plenário. O problema é que ele saiu de dedo em riste e eu não tinha ouvido o que ele tinha dito. Eu fui perguntar para ele o que ele teria dito, qual era a palavra, né? Foi só isso. Aí depois eu fiquei ali e lá em cima, que nós dois somos, ou éramos, ele era do 5º andar, eu perguntei o que ele tinha dito. Daí, mas falei amistosamente com ele. Daí ele disse, não, que
que era para eu parar de perseguir, que era para esquecer que ele existe, não, nada ofensivo, né? Só fui saber se era alguma palavra ofensiva. Não, sou justo. Não houve, da parte dele, nenhuma palavra ofensiva. Ele só disse que era para esquecer ele, coisa isso é normal, faz parte, sem problema nenhum. Essa é a grande realidade. O senhor falou da questão da queixa que ele deu na polícia contra o vereador Serjão, né? Mas ele também instaurou um processo, um pedido de processo no Conselho de Ética, né? Sim, contra o Serjão. Tá Como está tramitando. o andamento disso? Está tramitando. É. Tá. O senhor acredita que isso vai ser levado a plenário também? Aí vai depender muito da circunstância do entendimento porque uma coisa é acusação de assédio sexual, outra coisa são outras situações. Como é que é? As penas existem dentro do próprio artigo, elas são diferenciadas, né? É de 10, por exemplo, eu tratei de um latrocínio em 2018, que eu digo investiguei. A pena do latrocínio, roubo com morte ali, é qualificado, é de 12 a 30. Então tem aquela variação. O David, Dr. David, o devido processo legal foi respeitado nesses dois momentos, tanto no trâmite no Conselho de Ética, quanto depois, como foi o momento da cassação propriamente? Sim. E para isso a gente tem decisões aqui dizendo que a aplicação do regimento interno e do código de ética é correta nesses casos. E aqui eu também começo a fazer uma cronologia dos fatos aqui para o pessoal aí que está nos assistindo entender bem. A defesa do enfermeiro Vilmar, eles entraram com uma ação alegando algumas nulidades, algo que não havia sido cumprido, que era oitiva de testemunhas, fundamentação de algumas provas ali que não foram indeferidas sem fundamentação. O juiz pediu para rever isso, ter a oitiva dessas testemunhas e a fundamentação do que foi indeferido. Como o inspetor Luz falou aqui, que é o presidente do conselho, o conselho seguiu, e esse foi o nosso conselho da Procuradoria da Casa, em seguir o que vinha ali na liminar e não rebater, porque aquilo realmente poderia ocorrer uma nulidade. Isso foi feito e aí informamos ao juiz, através da Procuradoria, nós informamos para o juiz que foi tudo esclarecido. Esse deu seguimento no conselho. Se ouviu as testemunhas, foram fundamentadas as provas que foram indeferidas, e aí, na sequência, se teve a leitura de relatório e voto, que foi o que levou novamente para o plenário. E ali nós tivemos 7 dias de embates jurídicos, né, em que a defesa começou a alegar que se aplicaria o decreto 201/67, que esse decreto ele é aplicado para impeachment de prefeito e também de vereadores, mas para processos, crimes de responsabilidade, onde essa própria lei tem ali vários artigos, incisos que definem o que seriam os crimes em que se aplicaria essa lei. Muitos deles são lavagem de dinheiro, contratação com dinheiro público de forma ilícita, é um rol muito grande ali. E não se enquadra o caso aqui em que vem sendo acusado. Quer dizer, por analogia, poderia-se pensar que seria viável. Poderia-se pensar que sim, mas por que não é? Porque aqueles crimes ali, nenhum está vinculado ao que o enfermeiro estava sendo acusado. Ali. Exato, está tipificado. E o caso do enfermeiro é quebra de decoro. O que ele vem sendo acusado ali lá na DEAN, que foi quem informou, e onde se instaurou o processo na Câmara, que enviou para o Conselho de Ética, é quebra de decoro parlamentar. E isso é o entendimento das decisões aqui, inclusive a decisão do STF, em que a própria defesa dele entrou conseguiu eliminar aqui, e o juiz suspendeu o andamento do processo, entendendo que se aplicaria o 201, e ali a Procuradoria já estava trabalhando para mostrar para o juiz que era caso de quebra de decoro e não se aplicaria o 201, que o 201 é só para crimes de responsabilidade, e aqui era caso de decoro. E juntamente com essa liminar que eles pediram e conseguiram com o juiz aqui da 4ª Vara, eles entraram com uma reclamação constitucional no STF. A reclamação 41.280, que foi de relatoria do ministro Roberto Barroso. E o ministro Barroso entendeu, dizendo que a jurisprudência pacífica do STF, que nos casos de quebra de decoro parlamentar, não se aplica o 201, mas as normas internas da instituição, no caso da Câmara,
que é o Código de Ética, Regimento Interno do Código de Ética, Regimento Interno da Câmara de Vereadores e Lei Orgânica. E aí que se começou toda a disputa, que é o que a defesa vem defendendo hoje, que não se seguiu o rito do 201. Mas não se seguiu o rito do 201 porque não se trata de crime de responsabilidade. É crime de quebra de decoro. Crime não, é quebra de decoro parlamentar. E quebra de decoro parlamentar é um processo político-administrativo. E se rege com as próprias regras que se tem na Câmara, na instituição. Por isso de um código de ética. E tem um artigo ali do decreto que ele fala que se aplicam as regras do 201 no que couber aos vereadores. Esse é no que couber por que se aplica aquele rito que se tem ali. Que existem muitas câmaras de vereadores que não têm um código de ética, não têm um regramento ético para tratar de quebra de decoro. Aí se aplicaria o decreto 201 e toda a normativa que ele vem ali, que é o que eles queriam aqui, que é a defesa poder falar 2 horas em plenário, até 2 horas, faz uma nova defesa em plenário, se constitui 3 relatores, 3 membros para ser presidente, relator e secretário, que é o que a gente já tem no Conselho de Ética. Então não tem o porquê, findou no Conselho de Ética, se abrir novamente, escolher 3 novos vereadores para apreciar se é caso de cassação, de perda de mandato ou não. Sendo que o próprio Conselho de Ética faz isso, para isso que se tem um Conselho de Ética, que se trabalha nos casos de decoro. Então isso ficou muito bem fundamentado, e aí com essa decisão aqui do STF, nós mostramos aqui, peticionamos, a Procuradoria peticionou para o juiz de primeiro grau, pedir para ele rever o posicionamento, com base na decisão do STF, ele reviu o posicionamento e disse que realmente estava correto, com decisão do STF ele iria rever e dava prosseguimento. E na sequência a defesa dele entrou com agravo de instrumento, contrariando a decisão do juiz, questionando, e pedindo uma nova liminar. Liminar essa que foi indeferida no domingo, um dia antes da sessão que estava prevista, a apreciação do projeto de resolução que previa a perda do mandato dele, onde ele negou a liminar e disse que nesses casos não se aplica, quando é quebra de decoro, somente não se aplica o 201. E aqui até posso ler aqui um trechinho, diz assim: o Decreto-Lei 201/67 não se aplica a processos de quebra de decoro contra vereadores. Então é a decisão que teve, negou a liminar. Esse processo aqui, esse agravo ainda vai ser analisado pela turma, que são os 3 embargadores, o que indeferiu liminar e mais 2. Você acha possível que mas seja revisto? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a jurisprudência do Tribunal de Justiça e também a do STF é o que nós seguimos. Então eu não vejo problema nenhum aqui. Aí respondendo ao teu questionamento, se houve alguma falha, não houve, nós seguimos à risca o nosso regramento que temos na Câmara. O senhor acha que a ampla defesa também foi feita durante todo o processo, toda a instrução do processo? Sim, também do do ponto em que eu comecei a acompanhar, foi quando, doutor? comecei a acompanhar ali as reuniões da comissão, que foi quando nós tivemos essa primeira decisão aqui do juiz pedindo para se rever decisões ali, oitiva de testemunhas, fundamentar, indeferir provas deles, pedidos que foram indeferidos. Dali em diante eu comecei a acompanhar todas as reuniões do Conselho. Até pode ver nas atas ali que aparece meu nome como procurador, até para dar esse suporte. Daquele momento em diante ali, até onde eu acompanhei, foi respeitado contraditório e ampla defesa. Dudu News. Bom, vamos lá. Olha, vereador, gostaria de me dirigir ao senhor também essa pergunta e também ao meu querido amigo aqui ao lado. O vereador Vilmar, ele fez acusações à comissão de ética, né, e fez acusações a 2 nomes de vereadores até aqui nessa bancada. O quão grave é acusar uma instituição da Câmara de Vereadores? Porque a comissão de ética não deixa de ser, né? Não são pessoas, é uma comissão, é uma instituição da Câmara de Vereadores. O quão grave isso é na opinião do senhor? Vereador Vilmar, não entendi o resto da pergunta dele. Se as acusações que ele fez contra a instituição, dentro da Câmara de Vereadores, a instituição Conselho de Ética, se isso são acusações graves, né? O quão grave é isto? Ele ter acusado vocês, vocês dois especialmente. Né? É muito grave no sentido de tentou denegrir o Conselho de Ética, e eu, como presidente do Conselho de Ética, com certeza algumas providências serão tomadas. Eu gostaria de entrar nesse assunto. Não vamos comentar aqui, não é o caso. Né? Mas contra o Conselho de Ética e contra a pessoa do presidente, contra a relatora, bem,
Contra a pessoa do presidente, ele sabe que providência vai tomar. Agora, pela relatora, eu não posso falar. Então, como presidente do Conselho de Ética, também as devidas providências serão tomadas no momento oportuno. Né? Com certeza. Só para retomar... Respondido? Respondido. Só para retomar aqui, Rodrigão. Aqui está o WhatsApp que ele mandou. Da testemunha de Santa Catarina. Né? Posso te ligar? Opa, aí a testemunha responde, arrolada por ele. Opa, boa tarde. Mas eu não preciso ir, né? Aí ele responde, não, só para me ajudar. Mas preciso encaminhar o ofício. Isso é articulação. Né? Pode, se quiser dizer que só vai vir no final do ano. KKKKK. Vai pelo correio a carta. E essa carta foi. Não é só no ato, essa carta foi enviada. Então, a armação não é do Conselho de Ética. Claro. Aqui prova que a armação não é do Conselho de Ética. Tá? E aqui a outra parte onde ele Tenho aqui os dois falsifica prints, né? Só para ilustrar com o nosso telespectador, temos aqui os prints dessa conversa do enfermeiro Gilmar com essa testemunha, né? Onde ele... E aí a própria defesa diz também, ninguém nega isso aqui, nós também não estamos dizendo isso, nós estamos dizendo que documento falso, no caso aqui um WhatsApp falso, não pode ser analisado, como eu falei antes. Né? E aí eu pergunto, mas eu estou retomando o assunto para fazer a seguinte pergunta. Isso aqui foi feito da mesma forma para a autoridade policial, para fazer prova junto ao outro processo? De que forma? Vamos pegar a similaridade aqui, um similar. Né? Aqui no lugar do presidente se põe a autoridade policial. E aqui no lugar da conselheira se põe a escrivã de polícia. Aí, como está, minha nobre escrivã? Tudo bem, presidente, delegado? Podemos tomar um café hoje no meu gabinete? Por que não foi feito isso, então, na fase policial? Se é tão inocente assim. Quer dizer, só no Conselho de Ética, claro, que isso são formas de postergar o processo. Né? Que o Conselho de Ética de um legislativo tem muito mais dificuldade de apurar certas coisas. Né? Então, parece que a armação não partiu do Conselho. A armação é quando existe isso, quando existe isso aqui, que coloca para conturbar. E tanto é verdade que o Conselho seguiu o rito certo, que o juiz tomou conhecimento. O juiz do primeiro grau revogou a decisão dele. O Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Barroso, mas era outro tipo de pedido. Não, mas referente à mesma situação. Era outro tipo de pedido, mas referente ao mesmo processo, que tinha sido cerceada a defesa, isso é explicação. E agora, no liminar, o Tribunal de Justiça também não acolheu o agravo. Quer dizer, então, claro, poderá reverter? Não, nós não podemos aqui falar, não podemos falar decisão do judiciário, mas podemos analisar. Né? Se não existiu nenhuma situação contrária, eu lembro também que a defesa disse, mas foi cassado isso a defesa dizendo dele, né, na quarta-feira, mas no meu entendimento, só poderia dar andamento no processo depois do trânsito em julgado da sentença na área penal. Tem duas coisas, ou a defesa desconhece os fatos, ou realmente fez para postergar, para protelar. Por quê? Num processo muito mais rumoroso, um deputado estadual, houve a condenação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, 2016, do então deputado estadual Mário Jardel. Inclusive, aquelas acusações na área penal tramitam até hoje. Aí isso eles não falam? Não, ou não tem conhecimento da causa, ou é uma ação para postergar, para empurrar que o tempo vença a demanda.
Muito bem, eu quero fazer uma relação disso, dessa questão que o senhor mostra que foi técnica, com a questão política, realmente. Mas na volta do nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta, hoje recebendo o vereador inspetor Luz e também o procurador-geral da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, David Amaral da Luz. Junto comigo, entrevistando essas duas pessoas, Dudu News, Eduardo Schmitz, contigo a palavra. O vereador Vilmar, ele trouxe à tona alguns fatos em relação à argumentação política que houve, né? Agora, a gente estava aqui conversando nos bastidores, falando também que houve argumentação política de parte dele, né? Que houve uma liberação de voto da relação da parte dele. O que o senhor acha disso? Houve da parte dele uma argumentação política também da mesma forma? Da parte dele? Uma argumentação política. Também foi uma decisão política, a escolha? Não, também, da parte dele, como diz também, não, da nossa não houve. Da nossa não tem. A nossa foi tratado de esclarecer a denúncia. Certo. Por alguém que conviveu com ele. Agora, a conotação de viés político, quem tem dado até agora é ele, através das mentiras que eu demonstrei aqui, que ele se faz de vítima. Mas escuta aqui, quando o cara não busca os seus direitos e se faz de vítima nas redes sociais, dizendo literalmente que a autoridade policial sentou em cima do seu BO e não fez nada, quando na verdade ele perdeu o tempo dele, o tempo de ação, o que é isso? Quando ele fala que queriam intrigar ele com a colega dele, não, da nossa parte não houve isso. Parece que eu ouvi no dia da após a cassação lá, quem disse que liberou a colega para votar foi ele, não foi nós. Então onde é que está? Quem é que está fazendo a articulação política aí? Quando ele fala nos cargos, e eu vou repetir aqui que ele falou da vereadora Tita, e o jornalista, vou repetir, do Jornal Toda Hora, na sua coluna de algum tempo, acho que 2017, diz que ele era adepto do cargo no PT e no PSDB. Quem é que então faz a articulação por cargo? Brigou porque perdeu o cargo ou porque queria mais cargo? Naquele momento que houve a quebra do acordo que tinha vários vereadores ali na Câmara, 9 vereadores tinham um acordo, né? Vocês, o MDB
e o vereador Issur estavam alijados desse processo, né? Estavam em outro lado dele. E foi exatamente o inspetor Vilmar quem quebrou esse acordo que tinha aquela base, que não era a base da prefeita Fátima, mas que acompanhava a prefeita em vários votos, enfim. O PT sempre se manteve ali mais na oposição, logo a vereadora Patrícia foi para a oposição ferrenha, né? Mas foi se desmanchando aquela base ali. Ele disse aqui no ar que o MDB logo não cumpriu com o combinado com ele, para ele votar diferente. E agora acaba por ser algoz dele. Isso, de fato, o senhor atesta que aconteceu? Houve um acordo dele com o MDB que foi descumprido? Olha, ele alegou isso para quem? Aqui no programa, no ar. Bom, se ele alegou isso aqui, dessa reunião, que teria que votar favorável, comigo não existiu. Eu vou responder pela minha pessoa. Em nenhum momento eu tratei com o vereador Cassado sobre qualquer tipo de acordo. Em nenhum momento. Eu vou falar por mim. Não vou falar pela bancada do MDB, que não tenho procuração e cada um é responsável pelos seus atos. Comigo, em nenhum momento, houve qualquer tipo de reunião com ele para... Nenhum tipo de acordo? Nenhum tipo de acordo com ele. Porque a gente imagina que não tenham sentado juntos lá de, bom, nós vamos ferrar esse cara que está na oposição. Não. Mas é confortável, sim, para essa base, perder alguém combativo de oposição e ganhar algum parceiro na trincheira. Eu acho que a justiça é uma coisa, a justiça há que ser feita. E a gente defende isso veementemente. Mas, com certeza. Destacamos isso na última quarta-feira ainda, né? Mas, politicamente, a situação fica mais confortável. Não, mas né? aí eu lhe pergunto, combativo, ferrenhamente, que sentido? Se está dito aqui... Era cotado para ser vice da Patrícia, né? Bom, mas daí da cabeça dele, aí da cabeça dele. Uma coisa, vamos ser sinceros, né? Até o momento, as colocações que se refere a vice e que ela vai ganhar é dele. É dele. Ele, Vilmar, que sempre disse isso. Entende? Então, se ele afirma isso aí, mas deixa eu fazer uma pergunta na questão de ser cômodo, tirar um combatente ferrenho. Mas que combatente ferrenho é esse que sempre teve cargos no governo do PT, que foram vários anos, e depois no próprio governo Fátima? O senhor acha que ele pode ter largado a barca para ir numa próxima que seria melhor ainda para ele? Eu não sei, eu não posso responder por ele. Só posso dizer que não tem nexo essa questão de vereador ferrenho, combatente. Não. Ou tu tem coragem ou tu não tem. Ou tu é corajoso ou tu é covarde. Determinados momentos, situação que vai te mostrar. Bem. Dudu. Vereador, eu vou ser, nesse ponto que o Rodrigão ele trouxe esses fatos à tona, eu vou ser um pouco mais direto, né? Como nós sabemos aqui, o vereador veio aqui e disse isso, que houve argumentação política por parte, vou até tirar a máscara, acho que fica melhor de escutar, né? Que houve argumentação política da parte das pessoas que integravam a comissão de ética. Se houve? Que o vereador afirma, daí sim, com muita fé, que houve uma argumentação política por parte da base do MDB, apoiadora da prefeitura. Isso aconteceu ou não aconteceu? Não, meu amigo. Eu sou da situação reta. Eu sou o presidente do Conselho de Ética que procura seguir as normas. Claro. Essa questão de argumentação política e acordos, parece que tem com ele, o vereador Cassado. Não é assim? Haja vista que no final da explanação dele, no dia da cassação, ele diz que liberaram a vereadora, sua amiga, para votar contra ele. E o vereador Brizola. É isso? Isso sim, e o vereador Brizola. Articulação política. Foi ele que disse isso. Então, como eu disse antes, o viés político, os indícios direcionam para ele. Quando disse lá que a testemunha não precisava vir, que era só para ajudar, que a testemunha que fazia tratamento oncológico não deveria comparecer porque seria substituída. E no final, quando ele, num depoimento cheio de chilique, ele disse que tinha liberado a vereadora, sua amiga, para votar contra ele, que seria
se elegeria prefeita de Novo Hamburgo. Isso está gravado. Tá no meu portal até gravado, né? O senhor acha difícil que tenha tido alguém da base da prefeita Fátima que tenha tido vontade de votar nele e que não votou por conta de estar na base do governo? Olha, o voto, ele é muito personalíssimo, ele é muito individual. E comigo, presidente, nunca ninguém falou. Comigo, não. Se falar entre eles, eu não posso me referir a nada. Comigo, não. Comigo, procurei seguir o que estava dentro e está dentro dos autos, dentro de um contexto. E entendo também que qualquer acusado na face da terra tem o direito de buscar sua defesa. Só não tem o direito, não é que não tem o direito, ele não deve ser lambanceiro e conter a sua logorreia. Muito bem, Dudu, mais algum questionamento, Dudu? Estamos encaminhando o final do nosso programa. Estamos encaminhando o final do programa, né? Já estamos aí quase no horário final. Em relação a essas falas todas que o vereador trouxe naquele vídeo, justamente que a gente... As falas aquelas que o vereador trouxe no vídeo, que ele fez no final... Pós-cassação, né? Pós-cassação da Câmara. Houve alguma orientação, talvez para o senhor ou para a base, ou de algum partido para se votar contra ou a favor dele? Orientação em que sentido? Em votar contra ou a favor dele? Tu fala a orientação? Não. Do executivo, Dudu? Não, é uma orientação do partido em si. Vocês em nenhum momento conversaram sobre isso. Não, pelo contrário, o que fica comprovado através de áudio e vídeo é que ele teria liberado a vereadora amiga dele, que ele não cita o nome, para votar contra ele. E essa articulação está nos áudios, no vídeo e áudio. Para que não houvesse um desgaste? Você acredita? Eu não sei, ele só disse que foi liberado para votar. Não cita nome, mas isso sim é articulação. E chama a atenção também que o Conselho de Ética é de 3 e ele sempre cita 2 só. Isso eu também gostei. Agora, votaram para encaminhar para a mesa, para ir a plenário, os 3. Muito bem, senhores. Mais um programa esclarecedor, né, Dudu? Mais um pode programa trazer à tona para Novo Hamburgo um pouco mais de tudo isso que envolveu esse processo, que tende a ter terminado politicamente, mas que dá essa sequência ainda no âmbito... Terá também sequências, dobramentos no campo político, né? Mas com certeza terá desdobramentos no campo criminal ainda. Dudu News. Com certeza. Obrigado pela presença. Teu ponto final, Dudu. Sempre é muito bom, obrigado a todos que estão aqui mais uma vez. Sempre é muito bom a gente ouvir os dois lados, né? Nós ouvimos... Deve ser sempre assim. Né? Nós ouvimos o lado do vereador Vilmar e agora ouvimos, né? Eu acho que não... Nesse caso, Rodrigão, não podemos falar em lado, né? Eu acho que são frentes, né? Temos a frente do acusado e a frente de quem julga, né? Acho que não existem lados, parece que a gente está falando em uma... Não tem bandido e mocinho, hein? Isso, parece que a gente está falando... Ou talvez tenha, daí não sei, daí o Luz vai dizer depois que a gente sai do ar. Uma votação, né? Mas da mesma forma é muito importante, a comunidade hamburguense só ganha com isso, né? Em ouvir todos os fatos, né? E agora queremos saber a verdade, né? Isso depende da justiça criminal, o inspetor citou o caso de um deputado estadual que foi cassado, né? Que até hoje rodeia esse processo. E nós veremos na justiça criminal o que vai acontecer, qual será a apresentação toda e o que a defesa também vai fazer do próprio vereador dentro desses âmbitos judiciais. Obrigado, inspetor. Rodrigão, mais uma vez pelo convite. Dr. David, uma boa noite a todos mais uma vez. Procurador da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, Dr. David Amaral da Luz, obrigado pela presença. Teu ponto final, doutor. Eu agradeço o espaço aqui, Rodrigão. Quero agradecer ao Luz também, ao Dudu, pelo debate que tivemos aqui. E é sempre bom, como o Dudu falou aqui, a gente esclarecer também, principalmente aqui na parte jurídica, né? Ouvir o que se passou pela Câmara, a defesa que a Procuradoria fez do Conselho de Ética. O Conselho de Ética é uma instituição da Câmara, que pertence à Câmara, por isso a defesa, e também da legislação que foi aplicada, né? É a legislação que a gente tem aqui no nosso município, e é o que temos, que foi defendido até aqui. Tranquilidade em torno disso. Uma boa noite a todos aqui. Muito bem. Compõe a mesa e a comunidade que nos assiste. Inspetor Luz, o senhor é um homem afeito à justiça, é combatente da criminalidade no seu trabalho, sua função que hoje é estar vereador, mas é acima de tudo um policial civil, né? Está acostumado a não pessoalizar as coisas, mas de alguma forma
tudo isso que acontece deixa alguma mágoa no senhor? Não, nenhuma, porque, como eu disse, o direito de defesa é sagrado para qualquer ser humano na face da Terra. Né? E cada um busca, através da sua pessoa e da sua defesa de advogados ou advogadas, uma forma de provar sua inocência. Então eu estou acostumado com isso. Né? Da mesma forma, consciência limpa. Da mesma forma? Consciência limpa de que fez o seu trabalho. Tranquilo. Eu jamais na minha vida de combate ao crime, de prisões que foram efetuadas através de investigações minhas e de meus colegas, né, eu fiquei sabendo de alguma injustiça que eu tivesse cometido. Claro que a gente erra, né, mas eu procuro não errar, principalmente com a liberdade das pessoas. Obrigado pela presença. Seu ponto final, inspetor. Eu que agradeço a oportunidade de vir esclarecer os pontos mal contados anteriormente, mal situados, né? E fica claro que a imprensa, sendo imparcial, é melhor para todo mundo. Muito bem, agradecendo a presença dessa bancada maravilhosa, segunda-feira à noite. Quero desde já deixar o convite para vocês amanhã, a partir das 21 horas, mais um programa, ainda não ao vivo, mas inédito com você. E, sobretudo, que a gente possa ter elucidado um pouco mais esse caso hoje, tendo feito na última quarta-feira a oitiva do ex-vereador Vilmar Hemming e hoje ouvindo o presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Vereadores, inspetor Jorge Luz. Obrigado, até amanhã, até lá.